Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, livro do Neil Walsh. Ele está trazendo um diálogo que ele teve ali com Deus, que ele disse que é o diálogo que pode mudar a nossa vida, porque nesse livro ele aborda principalmente temas comuns a todos, concentrando-se nos desafios e nas oportunidades que a vida nos oferece, e responde a muitas das perguntas que já fizemos sobre vida e amor, guerra e paz, objetivo e propósito, pessoas e relacionamentos, bem e mal e o caminho para Deus e para o inferno. E aqui ele já disse, deixou claro, que só existe um caminho de volta para Ele, para Deus. Esse Deus a gente entende que mora no céu, então é porque o inferno não existe. E ele está respondendo aqui no 9º capítulo, ainda ele está naquela parte ali. No 3º capítulo, Neil Walsh colocou muitas perguntas e ele respondeu até o 8º capítulo, ele está respondendo sobre relacionamentos. Relacionamentos foi especificamente sobre relacionamento romântico. E aqui, nesse último vídeo que nós fizemos, que foi o primeiro do 9º capítulo, o Neil Walsh estava um pouco assim, mostrando-se um pouco frustrado. Ele diz ali, então por que tentar? Porque Deus disse que a gente não devia estar, você pode achar fácil esse negócio de ser quem realmente é, mas trata-se do maior desafio que enfrentará em sua vida. De fato, pode nunca conseguir, poucas pessoas conseguem. E aí o Neil Walsh fica bem frustrado e diz, então por que tentar? Por que se desgastar? Quem precisa disso? Por que não levar a vida como se fosse o que parece ser? Algo sem sentido, que não conduz a parte alguma. Um jogo que você não pode perder, não importa o que faça. Um processo que, em última análise, tem o mesmo resultado para todos. E aí continua e Deus diz, você está mesmo frustrado. E aí começa a falar sobre isso. E aqui no vídeo anterior chegou na parte em que o Neil Walsh disse, então há algo errado em matar? E Deus está dizendo a ele, olha, você está baseando os seus conceitos naqueles pacotes de dogmas que você recebeu e não buscando ser quem você é realmente para então estar fazendo essa análise. E pelo menos foi dessa forma que eu entendi, eu estou resumindo assim bem por cima mesmo, tá? Mas eu li exatamente o que ele disse e é só ver no vídeo anterior, tá bom? E aí então terminou dessa forma o vídeo anterior. Deus dizendo, essas áreas e questões muito frequentemente incluem os temas mais vitais para a sua alma, a natureza de Deus e da verdadeira moralidade, a questão da realidade máxima, os problemas da vida e da morte que cercam uma guerra, a medicina, o aborto, a eutanásia, todos os valores pessoais, todas as estruturas de julgamento. Isso a maioria de vocês anulou, transferiu para outras pessoas. Vocês não querem tomar suas próprias decisões a esse respeito. Então aqui Deus nos acusa, porque ele não está falando só com o Neil Walsh, de que a gente então abre mão, a gente quando é coisa muito séria, a gente prefere que decidam por nós, a gente não pensa por nós mesmos, delega esse poder a um outro, porque assim eu acredito que é uma forma da gente se esquivar da responsabilidade. E quem fez porque o outro mandou não pode ser condenado, não é? Vamos ver como é que continua. Outra pessoa que decida, eu concordarei, brada você. Alguém me diga o que é certo e errado. Então Deus dizendo como é que a gente faz. Se o pessoal diz que é certo, eu faço. Então, se é certo matar, eu mato. Aí eu não tenho culpa. E é porque ele está falando aqui disso. E aí continua. A propósito, é por esses motivos que as religiões humanas são tão populares. Não importa muito qual seja o sistema de crença, desde que seja rígido, coerente e corresponda claramente à expectativa do seguidor. Não importa muito qual seja o sistema de crença, desde que seja rígido, coerente e corresponda claramente à expectativa do seguidor. Ou seja, a gente compra, acredito que é isso que ele está dizendo aqui,
aquilo que é passado, quando ali dentro da gente, é isso que a gente espera mesmo, eu acredito. Eu acredito que ninguém realmente está sendo enganado realmente e engolindo aquilo que não quer engolir, acredito. Devido a essas características, você pode encontrar pessoas que acreditam em quase tudo. A conduta e a crença mais estranhas têm sido atribuídas a Deus. É a vontade de Deus, dizem, a palavra de Deus. E há aqueles que aceitam isso alegremente, porque assim eliminam a necessidade de pensar. Chegou naquele ponto que o Napoleão Hill diz no livro que eu citei no vídeo anterior também, Mais Esperto que o Diabo, quando ele diz, o diabo, que é apenas a parte escura do átomo, que ele existe apenas na mente daquele que acredita, que abriu mão da liberdade de pensar, comprou os dogmas, aceitou tudo que foi dito a ele e não pensa, não se responsabiliza e não pensa. Ele diz que é por isso que ele entra na mente da pessoa e quem abre a porta para ele é o medo. É aqui Deus dizendo a mesma coisa, é aqueles que pensam, aceitam isso alegremente, porque assim eliminam a necessidade de pensar. Agora vamos pensar na morte. Pode haver um motivo justificável para matar? Pense nisso. Descobrirá que não precisa de uma orientação externa, uma fonte superior para lhe dar a resposta. Se pensar e descobrir como se sente em relação a isso, as respostas serão óbvias e você agirá de acordo com elas. Isso é chamado de agir sob a sua própria orientação. Ou seja, se eu estou ali em algum lugar, em alguma instituição, que eu tenho o poder, eu estou equipado para matar e eu tenho a minha consciência, aí eu não vou usar isso de forma alguma. Eu vou usar todos os outros recursos antes de chegar a esse. A vida foi dada por Deus e eu acredito dessa forma, que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. É quando você age sob a orientação de outras pessoas que se mete em apuros. Os estados e as nações deveriam usar o ato de matar para atingir os objetivos políticos deles? As religiões deveriam usar esse mesmo ato para impor seus ditames teológicos? As sociedades deveriam usá-lo como uma reação àqueles que violam os códigos de comportamento? Olha aí as perguntinhas que Deus está lançando, né? O ato de matar é válido como solução política, persuasor religioso ou forma de resolver os problemas sociais? E até tem isso, né, de que tem países onde existe a pena de morte, mas a pessoa fica ali no corredor da morte ainda por um tempo, depois ela tem direito a um último pedido, e depois, enfim, e há outros países que não existe a pena de morte, mas que a gente vê ela sendo executada a todo dia, não é? Você pode matar se alguém está tentando matá-lo? Mataria para defender a vida de um ente querido ou alguém que não conhece? O ato de matar é uma forma adequada de defesa contra aqueles que matariam se não fosse de algum modo impedidos? Há uma diferença entre o ato de matar e o assassinato? O Estado gostaria de fazê-lo acreditar que matar para cumprir uma agenda política é perfeitamente justificável. De fato, o Estado precisa que você aceite a palavra dele a esse respeito para existir como uma instituição de poder. As religiões gostariam de fazê-lo acreditar que matar para revelar, difundir e impor uma verdade particular é perfeitamente justificável. De fato, as religiões exigem que você aceite a palavra delas a esse respeito para existirem como instituições de poder. A sociedade gostaria de fazê-lo acreditar que matar para punir aqueles que cometem certas ofensas, que mudaram ao longo dos anos, é perfeitamente justificável. De fato, a sociedade precisa que você aceite a palavra dela a esse respeito para existir como uma instituição de poder. Ou seja,
todas essas instituições que ele passou aqui, Estado, política e sociedade, para que a gente então, para que possa ser poderoso, para que possa ter o poder, então, olha, pode ser, pode matar, mas isso é para existir como uma instituição de poder. E o poder fica tão claro ali no livro Boa Nova, Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos. Eu deixo aqui a playlist se você quiser ver. Muito interessante mesmo. Poder só quem tem é Deus. Enfim, não me lembro exatamente como foi que eu ouvi essa frase. E se a gente quer o poder do externo, dessa realidade dual, relativa e até fantasiosa, até irreal, aí é dessa forma. Para ter o poder, então, acontece isso, da gente não ter aquela clareza, não se deixar ver, se fechar os olhos até para o direito maior, até para a coisa maior que é a vida humana. Você considera essas posturas corretas? E aqui continua a resposta de Deus. Aceitou a palavra de outrem a esse respeito? O que o seu eu tem a dizer? Não existe certo ou errado, duas palavras entre aspas, nessas questões. Mas com suas decisões você desenha a imagem de quem é. Com suas decisões, os estados e as nações já desenharam essas imagens. Com suas decisões, as religiões criaram impressões indestrutíveis. Com elas, as sociedades também produziram suas autoimagens. Você está satisfeito com essas imagens? São essas as impressões que deseja criar? Essas imagens representam quem você é? E aqui então, voltando, eu disse ali que as três seriam Estado, política, mas não, é Estado, sociedade e religião, que ele trouxe como exemplo. E continua. Seja cauteloso com essas perguntas. Elas podem exigir que você pense. Nossa, Deus não tem medo, hein? Porque o Niocha mostrou que ele está ali frustrado, ele está cutucando leão com varacuta, porque ele está dizendo que é muita responsabilidade, que é a nossa responsabilidade, que a gente decide não pensar por nós mesmos, porque dá um pouquinho de trabalho. E aqui, depois dele jogar tudo isso na nossa cara, ele diz: seja cauteloso com essas perguntas, elas podem exigir que você pense. Pensar e fazer julgamentos de valor são coisas difíceis. Isso leva à pura criação, porque muitas vezes terá de dizer: eu não sei, simplesmente não sei. Ainda assim, terá de decidir e, portanto, escolher. Terá de fazer uma escolha arbitrária. A escolha, uma decisão que não surge de um conhecimento pessoal anterior, é chamada de pura criação. E o indivíduo está muito consciente de que, tomando essas decisões, o eu é criado. A maioria de vocês não se interessa por esse trabalho tão importante. Prefere deixá-lo para outras pessoas. E por isso, vocês não criam a si próprios, mas são criaturas caracterizadas por hábito, criados por outras pessoas. Como aquele poema Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que é até título de um livro do Napoleão Hill que eu fiz também, que diz que a gente então deve se responsabilizar. Se a gente não se responsabilizar pelo que a gente está vivendo, se a gente sempre ficar procurando o culpado lá fora, sempre se colocar na situação de vítima, então a gente está dizendo que a gente não tem escolha. Mas como a gente não tem escolha se todo mundo tem escolha? E ele diz que é dessa forma que a gente vai se tornando consciente e que, tomando essas decisões baseadas na nossa escolha que a gente fez depois de ter se dado ao trabalho de pensar, aí o nosso eu verdadeiro é criado. Então, quando as outras pessoas lhe dizem como deveria sentir-se, e isso vai totalmente contra o que sente, você experimenta um grande conflito interior. Algo em seu íntimo lhe diz que aquilo que as outras pessoas disseram não corresponde a quem você é. E agora? O que deverá fazer?
Sua primeira atitude é procurar seus beatos. Sua primeira atitude é procurar os seus beatos, as pessoas que o colocaram nessa situação. Procura padres, rabinos, pastores e mestres, e eles lhe dizem para parar de ouvir o seu eu. Os piores deles tentarão assustá-lo para que negue o que saiba intuitivamente. Deus mostrando que Ele conhece a mente humana. Eles lhe falarão sobre o demônio, Satanás, os maus espíritos, o inferno, a condenação e todos os temores em que possam pensar para fazê-lo ver que aquilo que sentiu e sabia intuitivamente era errado e que o único modo de encontrar algum conforto é aceitar a teologia deles, os pensamentos, as ideias, as definições de certo e errado e o conceito deles a respeito de quem você é. Ou seja, dar totalmente, abrir mão de ser quem a gente é, delegar a essas instituições, a todos esses líderes que ele já disse, enumerou ali atrás, e não pensar, mas fica mais fácil quando a gente não está pronto para se responsabilizar, acredito. A sedução aqui é que tudo que você tem de fazer para obter a aprovação imediata é concordar. Concorde e a obterá. Alguns até mesmo irão cantar, dançar, erguer os braços e gritar, aleluia. É Deus que está falando, gente, está aqui no livro. É difícil resistir a isso. Tanta aprovação, tanto júbilo, porque você viu a luz, você foi salvo. E você acredita que realmente vai ter aqueles que vão ser salvos e os que não vão ser. A aprovação raramente acompanha as decisões interiores. As celebrações raramente se seguem à escolha de aceitar a verdade pessoal. De fato, ocorre exatamente o contrário. As outras pessoas podem não só deixar de celebrar a sua decisão de aceitar a verdade pessoal, como também expô-lo ao ridículo. O quê? Você está pensando e decidindo por si mesmo? Está seguindo seus próprios padrões, fazendo seus próprios julgamentos de valor? Afinal de contas, quem você pensa que é? E é exatamente a essa pergunta que você está respondendo. Deu para entender então aqui que Deus está mostrando como é, se a gente quiser realmente pensar por nós mesmos, o que é a resposta que a gente vai ter. Daqueles que estão tentando nos manipular, nos passar o pacote, a gente aceita, não pensa e segue daquele jeito. Não se responsabiliza, mas também não consegue ser quem a gente é. E aí é isso que eles vão dizer. O que você está pensando e decidindo por si mesmo? O que é isso? O que você está pensando que é? Está seguindo seus próprios padrões, fazendo seus próprios julgamentos de valor? Afinal de contas, quem você pensa que é? E é exatamente essa pergunta que você está respondendo. Mas você deve fazer o trabalho sozinho, sem recompensa ou aprovação, talvez até mesmo sem que seja notado. Então você faz uma pergunta muito boa: por que continuar? Por que começar a trilhar esse caminho? Que benefício isso traz? Qual é o incentivo? Qual é o motivo? O motivo é ridiculamente simples. Não há outra saída. Então aqui Deus voltando ali naquela parte em que Napoleão Hill foi falando, o Neil Washington foi falando, então por que se é tão difícil assim chegar, se de qualquer forma todo mundo vai chegar, como o senhor disse, não importa o processo, não importa quanto tempo flertar com a sombra, no final todos vão chegar, por que eu vou me preocupar e me responsabilizar e pensar por mim mesmo? Aí Deus diz a ele, o motivo é ridiculamente simples, não há outra saída. E eu acredito que aqui ele está querendo dizer que é como o diamante, a pedra bruta. Se ela quiser brilhar, e é essa a essência dela, é isso que ela é, brilho, o diamante, ela tem que ser lapidada.
Mas ser lapidada, no caso, no nosso caso, seria exatamente porque a gente chegou como aquela luz, aquela lâmpada que era pura luz e que, como ela queria se conhecer, e ali no meio de toda a luz ela não conseguia, ela veio para onde há trevas, e aí ela passou um tempo ali nossa, deixa essa palavra então. Ela passou um tempo ali brincando com a sombra, e aí ela entendeu que aqui, que é tudo relativo, nós somos todos regidos pelo princípio da causa e efeito, onde está a lei a lei que ressona, a lei do plantocoleu, a lei da atração. Então é por isso que acontece de ter que estar indo e vindo, e de ter que estar experienciando coisas que não são interessantes, exatamente pelas nossas próprias escolhas. Enquanto a gente fica escolhendo de acordo com aquele pacote que a gente recebeu, e aí essas escolhas não são baseadas no nosso eu verdadeiro, que é aquele que entende a mensagem de Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, aquele que vibra todo o tempo no bem-estar, então as nossas escolhas sempre vão trazer experiências, sempre vão nos fazer experienciar uma realidade que não é aquela que a gente gostaria de estar vivendo. Então, ainda não concluiu, porque não há outra saída, o motivo é ridiculamente simples, não há outra saída. A gente pode ficar o tempo, como Deus disse no livro anteriormente, a gente pode ficar o tempo que a gente quiser, brincando com a sombra, porém não há outra saída. O diamante, para brilhar, ele precisa ser lapidado. E então eu espero que você esteja gostando. Se você quiser compartilhar, curtir, comentar, eu agradeço. Se você quiser ver o início do livro e outros livros que eu tenho lá no canal e quiser aproveitar e se inscrever, eu também te agradeço. E te convido para vir novamente para ver como é que continua esse diálogo New Wash com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!